Irmãos, agora eu vou mostrar para vocês o porquê esse papo dos judeus lá de Israel, esses gentios que se acham judeus, eles estão errados por falar que é a guerra de Gog e Magog, isso que está acontecendo com Putin e a Ucrânia, tá? Eu vou mostrar para vocês por A mais B por que isso está errado e porque todo mundo que replica essa ideia não passa de replicadores de conteúdo desses falsos judeus, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos à hermenêutica. Vamos lá, Ezequiel 38. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, né? O espírito do Messias, que é o filho de Adão, em Ezequiel. Dirige o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Então, quem é Gog? Gog é profeticamente o anti-Messias do final dos tempos. Gog é o anti-Messias. A terra de Magog, que é príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Qual é a terra de Magog? É terra de Meseque e Tubal. E diz assim diz o Senhor Deus Yahweh, né? Eis que sou contra ti, ó Gog, o antimessias, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, príncipe e chefe de locais da Turquia. E te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos e te levarei a ti com todo o teu exército, é Magog o exército, do Gog, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, ou seja, os caras do Irã, etíopes, os caras da Etiópia e os de Put, Líbia, com eles, todos com escudo e capacete. Aí, a figura muda aqui, olha só que interessante, Gomer, né, que seria Turquia também, e todas as suas tropas, a casa de Togarma, que é Turquia, Togarma é Turquia, do extremo norte, ou seja, o reino do norte, que seria Turquia, né, e naquela analogia de Daniel 12, a gente vai entender, né, Daniel, na verdade, do 7 ao 12, a gente vai entender que o reino do norte é Turquia, Togarma, né, e o reino do sul, Egito, por isso que é guerra da Turquia contra o Egito. E todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo, que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias será visitado, e no fim dos anos virás à terra, que se recuperou da espada, e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então virás como uma tempestade, farteás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as suas tropas e muitos povos contigo. Então aqui é a grande tribulação, é onde o anti-Messias ele sai de Togarma, que é a Turquia, e no quarto selo do Apocalipse, e passa a tomar a Líbia, a Etiópia, né, e o Egito, e depois ele parte para Jerusalém, por isso que o pai fala da terra de Israel. Então isso aqui é profecia do anti-Messias lá na frente, no final dos tempos. Assim diz o Senhor, e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração, e maquinarás um mau desígnio. Ora, esse é o personagem do anti-Messias no quarto selo do Apocalipse. Aquele que maquina o mal contra Deus, né, contra Yahweh, o chifre pequeno. Ou seja, é nesse momento que o anti-Messias se revela como homem da iniquidade, que Paulo falava, né? Quarto selo do Apocalipse. E dirás, versículo 11, e dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas. Ou seja, o anti-Messias fez uma aliança de paz. Então todo mundo acreditou na aliança de paz que ele fizera no primeiro selo do Apocalipse. Ele está com a aliança de paz, mas ele quebra a aliança no quarto selo do Apocalipse. Por isso que todo mundo ficaram sem muro, todo mundo habitaram seguros, né, e estão em repouso. Todo mundo estava habitando sem se preocupar. As pessoas e todas as nações que ele fez a aliança de paz. Então o que acontece? Ele passa a tomar todos esses lugares, a fim de tomar o despojo, e para arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas, que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, e habita no meio da terra, Seba e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leõezinhos te dirão, vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa?
para levar a prata e o ouro, para tomar gado e os bens, para saquear o grande despojo? Então é isso que o antimessias vai fazer. Ele vai sair da Turquia, no quarto selo do Apocalipse, e vai passar pelas terras que eu citei, a Líbia, a Etiópia, o Egito, e depois vai para Jerusalém. Mas ele vai passar por todas essas terras para saquear, para pegar os bens. E aí sim, ele vai levar todos os bens, todo o ouro, toda a prata, tudo que ele achar, para Jerusalém, vai subjugar Jerusalém, e Jerusalém vai virar prostituta Babilônia, ou seja, aquela que está manchada pelo sangue dos santos, aquela que é rica, que está adornada com todo tipo de pérola. É o antimessias com esses bens reinando dela, de Jerusalém. Portanto, profetiza ao Filho do Homem, e diz a Gog, o antimessias: assim diz o Senhor Deus, Yahweh de Sebaot: porventura não o saberás aquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte da Turquia, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso, e subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Então, o Pai, Yahweh Tsevaot, ele vai se santificar em cima do antimessias. Por quê? Porque assim como o Pai usou a Assíria no passado para castigar a terra de Israel, o Pai vai usar o antimessias para castigar a terra dele, de Israel, de novo, e aí depois vai castigar o antimessias pela sua soberba e sua altivez. Então, basicamente, isso aqui são profecias para o final dos tempos. Assim diz o Senhor, Yahweh Tsevaot: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Então o Pai está falando, olha, aquelas profecias do livro de Ezequiel, do livro de Naum, do livro de Jeremias, do livro de Isaías, todos aqueles profetas, Abacuque, não é de você que eles estavam profetizando? Ora, não é do antimessias do final dos tempos? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz Yahweh, que a minha indignação subirá à minha face. Então, quando o antimessias ele passar do Egito para Jerusalém e tomar Jerusalém, reinar de Jerusalém, então a ira do Pai vai se estabelecer contra ele. Ou seja, o Pai usa o antimessias para tomar a terra dele e aí depois castiga o antimessias num tempo determinado. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, o fogo consumidor, que certamente naquele dia haverá grande temor sobre a terra de Israel. De tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque é a ira, é a inversão do campo magnético que o Pai vai trazer no final da grande tribulação, castigando o antimessias. Nesse momento é que a igreja ressuscita, é glorificada e arrebatada. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz Yahweh Tsevaot. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, de fogo, de enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiveram com ele. Isso aqui é a descrição do 6º selo do Apocalipse 6, tá? É isso aqui, ó. Pedras de um talento que caem do céu, é a rachadura do domo da terra. E chuva inundante, é basicamente o pequeno dilúvio que vai ocorrer na terra do norte, na inversão do campo magnético, que vai matar o antimessias. Grande pedra de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, sobre suas tropas. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou Yahweh, eu sou Deus. Então as nações que restam para o milênio do Messias, mas não entram na Nova Jerusalém porque não são salvas, essas nações são essas que conhecerão a ira do Pai no final da grande tribulação. Ezequiel 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, o antimessias, e dize, assim diz Yahweh Tsevaot, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, Turquia, e te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, Turquia, e te trarei aos montes de Israel.
e com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Vocês lembram do arco que o antimessias do primeiro selo do Apocalipse tinha, o cavaleiro branco? Então, agora é revelado que ele também tinha flechas. Nos montes de Israel cairás tu e todas as suas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, de toda espécie e animais do campo, te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu o falei, diz Yahweh de Sebaot. E enviarei um fogo sobre Magog, o exército do antimessias, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou Yahweh, eu sou Deus, e farei conhecido o meu santo nome no meio do povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e os gentios saberão que eu sou Yahweh, eu sou Deus, o santo em Israel. Eis que vem, e se cumprirá, diz Yahweh de Sebaot, esse é o dia de que tenho falado, ou seja, o milênio do Messias, o reinado do Messias na terra, e todas as nações terão que adorar o rei, mesmo elas não sendo salvas. E os habitantes da cidade de Israel sairão e acenderão o fogo, e queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas com os arcos, com as flechas, e com os bastões da mão, e com as lanças. E acenderão fogo com elas por 7 anos. Isso aqui é a igreja. É a igreja no momento do Apocalipse ali, as duas testemunhas se manifestando nos últimos 7 anos, que é a última semana de Daniel. E não trarão lenha do campo, nem cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão os que os roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz Yahweh de Sebaot. Porque, a gente vai entender mais abaixo, e sucederá que naquele dia darei a Gog, o antimessias, um lugar de sepultura em Israel. Lembra da batalha do Armagedon no Monte Meguido? Exatamente. O vale dos que passam ao oriente do mar, e pararão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog e toda a sua multidão, e lhes chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. É o momento do milênio do Messias na terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável dia em que eu for glorificado, diz Yahweh de Sebaot. E separarão homens que incessantemente percorrerão a terra, para que eles, juntamente para com os que passam, sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para purificarem durante 7 meses, farão essa busca. Então, basicamente, esse momento aqui é o momento do milênio do Messias, e os que percorrem a terra, a qual atravessarão, vendo algum osso de homem, porão ao lado um sinal, até que os enterradores o tenham enterrado no vale de multidão de Gog. E também o nome da cidade será Amona, assim purificarão a terra. Isso aqui é o Messias, é o milênio do Messias. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, né? Yahweh de Sebaot. Dizem as aves de toda espécie, todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde e congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu ofereci por vós, um sacrifício grande nos montes de Israel, e comerei toda a carne e beberei sangue. Isso aqui é uma passagem do Apocalipse sobre a batalha do Armagedon, onde a mesma frase é repetida: ajuntai-vos as aves dos céus, os animais do campo, e congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício. É a mesma coisa, é o mesmo versículo. Comereis a carne dos poderosos e bebereis sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos bezerros, todos cevados de Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis sangue até vos embebedardes, e do meu sacrifício que ofereci por vós. E a minha mesa farta-vos-ei de cavalos, de carros, de poderosos, de todos os homens de guerra, diz Yahweh de Sebaot. E eu porei a minha glória entre os gentios, e todos os gentios verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou Yahweh de Sebaot, vosso Elohim, desde aquele dia em diante. E os gentios saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim naquela época. E eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos caíram em espada, conforme a sua imundície e conforme as suas transgressões. Me houve com eles, e escondi deles a minha face. Então este momento aqui é quando o Pai dispersou. Só que agora entra o tempo da chuva serôdia. O Pai vai explicar o porquê a igreja se manifesta durante 7 anos na terra. Portanto, assim diz Yahweh de Sebaot: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, casa de Judá, e me compadecerei de toda a casa de Israel, ou seja, casa de Israel e casa de Judá. Zelarei pelo meu santo nome, e levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia, com que eles se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver com que os espante, ou seja, o milênio.
quando eu os tornar a trazer de entre os povos e os houver juntado das terras de seus inimigos e for santificado neles aos olhos de muitas nações. Ou seja, é quando o Pai junta as duas casas de novo pelo evangelho, pela pregação do evangelho às nações, que é o tempo que estamos. E no final cairá a chuva serôdia. Versículo 28. Então saberão que eu sou Yahweh, seu Elohim, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre os gentios, e os ajuntarei para voltarem à sua terra, não mais para deixá-la nenhum deles. Ou seja, vão juntar de novo o povo escolhido para a Nova Jerusalém. Nem lhes esconderei a minha face, pois, chuva serôdia agora, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz Yahweh de Sebaot. Então, as duas testemunhas do Apocalipse, a casa de Judá e a casa de Israel, que são judeus e gentios, está prescrita também na profecia de Ezequiel. Então, a profecia de Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39, não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo hoje com Putin, com a Rússia atacando a Ucrânia. Não tem nada a ver. Esses judeus que falam isso na terra de Israel hoje não são judeus de verdade, são gentios. São osionistas, eles não são judeus de verdade. Então vocês precisam parar de crer nessas fábulas que essas pessoas ficam falando, replicando burrice. Então, pessoal, aqui está claro. Essa profecia de Ezequiel 38 e 39 é para o anti-Messias e Magog, o seu exército que ele vai juntar na Turquia e depois vai passar para as terras do sul e depois para Jerusalém para tomar. Espero que tenha ficado claro esse vídeo, pessoal.